Dentre as várias personalidades científicas, sem dúvida alguma, um dos nomes que merece maior destaque, um dos nomes que brilha mais, é o nome de Albert Einstein. Suas teorias sobre o efeito fotoelétrico explicam e condicionam o funcionamento de aparelhos com controle remoto, por exemplo, mas permitem também o acendimento e o apagamento das lâmpadas dos postes quando começa a anoitecer ou quando começa a amanhecer, explicam a abertura e o funcionamento de portas automáticas, todos esses aparelhos baseados na lógica do efeito fotoelétrico. Mas não apenas isso, a teoria da relatividade de Einstein explica e muda a forma com que a comunidade científica enxerga e compreende o universo, as origens do universo, a expansão do universo, os misteriosos buracos negros, a gravitação dos corpos celestes, dos planetas ao redor de suas respectivas estrelas, tudo isso pode ser explicado por meio da teoria da relatividade de Albert Einstein, objeto do vídeo de hoje. O vídeo de hoje é um vídeo especialmente precioso para mim, porque além de tratar de um assunto extremamente interessante, de um assunto extremamente importante para que a humanidade tenha conhecimento, esse vídeo atende a pedidos de pessoas inscritas. Pessoas inscritas no meu canal se manifestaram, falaram, escreveram ali nos comentários de outros vídeos, alguns vídeos jurídicos e outros vídeos inclusive de ciências naturais, pedindo: professor, fale um pouco sobre a teoria da relatividade. Então, atendendo a esses pedidos, eu preparei o vídeo de hoje. Se você não me conhece, meu nome é Dr. Eduardo Viana, sou advogado, mestre em Direito, biólogo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje, objetivo é explicar o que é a teoria da relatividade. Já de início é importante dizer que, na verdade, são duas importantes teorias. Uma chamada de teoria da relatividade especial, ela é de 1905, e a outra é chamada de teoria da relatividade geral, ela é de 1915. Antes de explicar o que elas afirmam, é importante ver como os pensadores entendiam a relação entre a força da gravidade, o espaço e o tempo antes de Albert Einstein. Até o início do século XX, a física era dominada pelas ideias de um grande pensador chamado Sir Isaac Newton. Você já deve ter ouvido falar, ou até mesmo já deve ter estudado sobre as 3 leis de Newton, bem como sobre a teoria da gravitação universal de Newton. Esses são ótimos temas para um novo vídeo no futuro. Para Newton, a gravidade é uma força diretamente proporcional à massa do objeto que a está gerando. Quanto maior a massa do objeto e quanto menor a distância entre esse objeto e um outro objeto, tanto maior será a força da gravidade que os atrai. Você se lembra da imagem de um sujeito sentado debaixo de uma macieira quando uma maçã lhe cai na cabeça? Pois é, essa pessoa era Isaac Newton, e essa metáfora representa a base de sua teoria da gravitação universal. Newton, por sua vez, era influenciado por um outro grande pensador. Newton era um herdeiro das ideias de Galileu, para quem o espaço e o tempo eram grandezas absolutas. Porém, Albert Einstein abordou essas questões de espaço, tempo e força da gravidade de uma maneira singularmente diferente. Ainda no princípio do século XX, entre os anos de 1905 e 1915, Einstein elaborou as bases daquilo que hoje conhecemos como teoria da relatividade. Nessa teoria, a altura, a largura e a profundidade, como as conhecemos no espaço, estão unidas a uma quarta grandeza, que é o tempo, formando uma espécie de tecido que Einstein chamou de espaço-tempo. No espaço-tempo, o qual forma o universo e dentro do qual estamos inseridos nesse exato momento, a massa dos corpos nele inseridos deformam esse tecido. Por exemplo, nosso astro-rei, a estrela mais próxima de nosso planeta, ele, o nosso importantíssimo Sol,
é, na verdade, um corpo esférico, deformador do espaço-tempo, e a gravidade por ele gerada é a consequência dessa deformação. Assim, diferentemente de Newton, para Einstein e sua relatividade geral, os planetas giram ao redor do Sol não por causa da força da gravidade, que para Einstein nem é uma força propriamente dita, mas porque estão presos dentro dessa deformidade no espaço-tempo gerada pela massa do Sol. Então eu pergunto, e se o Sol, por exemplo, deixasse de existir instantaneamente, se ele desaparecesse por completo instantaneamente levando consigo sua massa? O que aconteceria com os planetas do Sistema Solar? Para Einstein, isso geraria uma intensa onda gravitacional do retorno do espaço-tempo à sua posição plana, e essa força gravitacional atingiria e provocaria a oscilação dos planetas. Essa onda gravitacional se deslocaria na velocidade da luz. Todas essas ideias formam a base lógico-teórica da teoria conhecida como teoria da relatividade geral. Porém, para chegar a ela, inicialmente Einstein desenvolveu a teoria da relatividade especial. Para Einstein, o tempo medido em segundos, com seus múltiplos e submúltiplos, e o espaço medido em metros, igualmente com seus múltiplos e submúltiplos, na verdade não são grandezas tão diferentes e estão interconectados pela velocidade limite universal de aproximadamente 300 mil km por segundo, ou seja, estão interconectados pela velocidade da luz no vácuo. Todas as demais velocidades são, na verdade, uma observação de um corpo se movendo em relação ao outro. São relativas a essa observação e a esse referencial. Tudo é relativo sob essa perspectiva. Você se move em relação ao chão, seu carro em relação a um poste ou à própria estrada, a Terra em relação ao Sol. Essas velocidades são sempre relativas e podem mudar a depender do referencial. Para Einstein, as velocidades em geral são relativas, porém existe uma realmente imutável. Essa velocidade imutável é a velocidade da luz no vácuo. Essa será sempre de aproximadamente 300 mil km por segundo. Para ser mais exato, será sempre de 299.792.458 metros por segundo, arredondando 300 mil km por segundo. Nessa perspectiva, você jamais conseguirá aumentar a velocidade da luz. Você jamais conseguirá, inclusive, acelerar um objeto até a velocidade da luz. A velocidade da luz é absoluta e não depende de sua fonte e não depende também de seu observador. A velocidade entre os diversos corpos, entre dois ciclistas, entre dois veículos, entre dois planetas ou entre planetas e suas respectivas estrelas será sempre relativa. Porém, a velocidade da luz não. Essa é constante, absoluta. Ela é um verdadeiro limite paradigmático. Agora pense comigo, se a velocidade da luz é a razão entre o espaço por ela percorrido dividido pelo tempo gasto para percorrê-lo, você se lembra daquela formulazinha básica da cinemática, velocidade é igual ao espaço dividido pelo tempo? Então, para que o resultado da divisão seja sempre o mesmo valor, 300 mil km por segundo, o próprio espaço e o tempo precisam variar para que a velocidade da luz se mantenha constante, independentemente do observador e das condições às quais esse observador está submetido. O tempo e o espaço são relativos e dependem do observador. Eles variam. Não é possível dizer se um objeto está parado ou em movimento sem estar correlacionado a um ponto referencial. Você assistindo a esse vídeo, por exemplo, você está parado ou você está em movimento? A resposta certa é depende. Se for em relação à cadeira na qual você está sentado, você está parado. Mas se for em relação ao Sol, você,
a cadeira, a tela que apresenta o vídeo para você nesse momento e o próprio planeta Terra estão exercendo uma série de movimentos, sendo que os dois mais conhecidos são a rotação e a translação da Terra. A rotação da Terra com velocidade de aproximadamente 1.666 km por hora ao redor do próprio eixo e a translação da Terra com velocidade de aproximadamente absurdos 108.000 km por hora ao redor do Sol. Por outro lado, a velocidade da luz não. Ela será sempre constante e ela independe do observador. Dentro da concepção de espaço-tempo criada por Albert Einstein, o espaço como o conhecemos e o tempo como o conhecemos são uma coisa só, diretamente correlacionada com o resultado dessa divisão do espaço pelo tempo, dando como resultado único e imutável a velocidade da luz. Assim, o espaço e o tempo podem se contrair ou se dilatar, não apenas podem se contrair ou se dilatar, mas eles precisam se contrair ou se dilatar, a depender da velocidade de quem se move e da massa do objeto que se move, para que o resultado da divisão seja sempre o mesmo, 300.000 km por segundo. Num universo tão grande, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, era mesmo necessário termos um referencial realmente imutável para clarear nossa compreensão, e esse referencial é a velocidade da luz no vácuo. Assim, resumidamente, podemos dizer que em 1905, Einstein divulga sua teoria da relatividade especial, para a qual o espaço e o tempo estão interconectados, como a razão entre o espaço percorrido pela luz e o tempo gasto para percorrê-lo, havendo sempre um único resultado, que é a velocidade da luz no vácuo. Já em 1915, Einstein divulga sua teoria da relatividade geral, a qual, na verdade, é uma teoria de gravitação, afirmando que a matéria e a energia distorcem o tecido do espaço-tempo e o espaço-tempo distorcido condiciona, rege o comportamento, o movimento da matéria e da energia dentro desse espaço-tempo distorcido. As equações da relatividade geral são usadas hoje, por exemplo, para a correta calibragem dos aparelhos de GPS, como falamos no início. E, na verdade, a teoria da relatividade de Einstein modifica não apenas como os cientistas compreendem o universo, mas está revolucionando como toda a humanidade enxerga o universo e compreende o universo. Assim, da próxima vez que você observar o céu à noite, lembre-se que a luz das estrelas que chega até seus olhos demorou milhares, muitas vezes milhões de anos para chegar até você. Naquele exato momento, talvez as estrelas que você vê brilhar nem mais existam naquele lugar. Você estará sempre enxergando reflexos de um passado distante ao observar as estrelas, ou reflexos de um passado recente ao observar você mesmo num espelho, seu reflexo no espelho. Nunca o mesmo momento presente. Nós estamos sempre atrasados, estamos sempre observando o passado. Saiba ainda que, a depender da estrela ou da galáxia que você observa, o tempo ali nas proximidades vai passar mais rapidamente ou mais lentamente do que o tempo aqui na Terra, sempre condicionado à massa dessa estrela ou dessa galáxia ou do buraco negro, etc, etc. Apesar de tudo isso ser muito complexo, é a um só tempo belíssimo e estimulante. Nos estimula a aprender e conhecer cada vez mais sobre esse magnífico universo que nos rodeia, nos define e nos condiciona. Se você assistiu até aqui, receba meu muito obrigado. Espero que tenham gostado e até a próxima. Escrevam nos comentários o que vocês acharam. Se quiserem saber um pouco mais, se quiserem falar sobre outros assuntos ou dar sugestões sobre vídeos, será uma grande honra para mim. Forte abraço, até a próxima!